Olá, professores! Bem-vindos ao segundo encontro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Eu sou a professora Marília Muno e a minha autodescrição é branca, cabelo castanho, curto, estou vestindo uma camiseta rosa. E me apresentar um pouquinho para vocês, eu sou professora de língua portuguesa, língua inglesa. Esse ano eu estou lecionando numa escola de tempo integral, com a língua base, né, língua portuguesa, e tenho matérias diversificadas também. Prazer a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou dar início, então, para a nossa formação, e assim eu vou compartilhar a tela para vocês, para darmos início. Espero que todos façam uma boa formação. Bom, vamos lá então, começou um pouquinho antes aqui. Então, nós vamos utilizar aqui o caderno material, né, caderno do Aprender Sempre, de língua portuguesa, com a formação do sexto ano, iniciando aí com a sequência de atividade 1, no volume 1. Vocês encontram lá na EFAP, né, .educacau.sp, vocês já conhecem. Qual que são nossos objetivos, então? Para iniciar aqui, vamos falar rapidinho da sequência do Aprender Sempre, tá certo? Então, nossos objetivos é relacionar o tema central, o letramento, com as atividades da sequência de atividade 1, tendo por foco a concepção de leitura, fortalecer as ações de desdobramento do ATPC, com foco na organização da gestão de sala de aula. Bom, vamos conhecer um pouquinho da nossa agenda, então, encaminhamento da agenda, que temos 3 momentos, então, certo? Primeiro momento, apresentar a sequência de atividades do material do Aprender Sempre do sexto ano. Nosso segundo momento, relacionar o tema central do letramento com as atividades da sequência de atividade 1, tendo por foco a concepção de leitura. E nosso terceiro momento, fortalecer as ações de desdobramento da ATPC, com foco na organização da gestão de sala de aula. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o nosso primeiro momento, que vamos apresentar para vocês, então, a sequência das atividades do material em questão, certo? Vamos revisar um pouquinho as habilidades que nós já conhecemos, só para lembrarmos, certo? As habilidades essenciais. Então, primeiro, currículo, por que priorizar? Aprender aquilo que é essencial para o estudante, a seguir sua trajetória, para a série ano seguinte. Evidências internacionais indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para desenvolver o currículo em anos acadêmicos mais curtos. Pesquisas indicam que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, tende a ter um impacto negativo sobre a aprendizagem. E com a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico foi modificado. E mais que nunca, tornou-se importante priorizarmos as aprendizagens essenciais para os nossos estudantes continuarem suas trajetórias com sucesso. Currículo, então. Por que priorizar o currículo, né? Então, nós temos aí o currículo paulista para o ensino fundamental, o nosso currículo oficial para o ensino médio, certo? Que aborda as habilidades e conhecimentos essenciais, que são imprescindíveis para os estudantes, e que eles continuem avançando na trajetória deles escolar. Foram consideradas, então, na elaboração da matriz das habilidades essenciais, tanto no ano série corrente quanto de outros anos anteriores, que são estruturantes para o estudante avançar em seu percurso educacional. A matriz
orienta a produção do material didático de recuperação e aprofundamento do aprender sempre, de língua portuguesa e matemática, e a seleção dos trechos dos materiais regulares. Orienta as avaliações diagnósticas, as avaliações intermediárias e de processo produzidas pela SEDUC, e a frente de formação dando coesão e coerência para as ações. Bom, e aí nós temos aqui algumas das habilidades, nesse conjunto de habilidades essenciais que são utilizadas na situação de aprendizagem 1, que são um conjunto de 8 aulas, como já veremos o cronograma aqui, já conhecemos a sequência das aulas. Aqui são, então, temos as outras habilidades essenciais utilizadas aí para o nosso caderno, certo? E o quadro, como eu falei para vocês, das habilidades, das aulas, das propostas de aulas, no total de 8 aulas cada sequência. Então, vamos iniciar aqui as concepções teóricas. Antes de dar início, então, para a nossa sequência de atividade, vamos conhecer um pouquinho, então, do nosso material. Para isso, apresentar para vocês as concepções teóricas. Então, primeiro, relativas a letramento. E segundo, referente às práticas de leitura. Vamos lá. Então, o letramento aí, né? Nós temos variadas concepções sobre o letramento. Então, para Clayman, são as práticas de leitura e escrita, que relacionam o termo da situação aprendizagem da língua por parte das crianças, adolescentes e adultos. Nesse sentido, trata-se de uma concepção que o letramento pertence às práticas sociais da escrita e da leitura. Então, são eventos nos quais essas práticas são colocadas em ação, bem como as consequências delas sobre a sociedade em geral, certo? Opa, eu estava no slide errado, gente. Me desculpa. Voltando aqui, então, para Clayman, né? As práticas de leitura e escrita. Para Silva, então, apenas decodificar palavras é insuficiente para a participação em práticas sociais. Então, aqui, que envolve, né, aquelas práticas sociais que envolvem a língua escrita. Então, é preciso saber algo a mais. Saber utilizar a leitura e a escrita de acordo com as contínuas exigências sociais. E isso é o que vem sendo designado como letramento, certo? Agora, vamos para o slide correto. Agora, sobre o currículo paulista, ele diz que o letramento e o multiletramento garantem na participação do estudante nas práticas sociais, mediadas pela leitura e pela escrita. E os habilitam também a produzirem textos que envolvem as linguagens verbal, a linguagem não verbal e a multimodal, que elas são presentes nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana. Bom, algumas concepções, vamos mudar aqui o slide, algumas concepções de leitura, então. Então, a gente vai discutir um pouquinho o que é ler. Para que ler? Como ler? Né? Então, são várias concepções aí teóricas. A leitura, ela promove a construção de significados. Então, ler significa unir os conhecimentos prévios, né? Os conhecimentos que as crianças já têm antes mesmo de saber alguma coisa do assunto. E aí ela vai trazer isso já antes de fazer essa leitura, ela já vai fazer essa análise prévia do que está acontecendo, com a atividade que vai ser colocada para ela. Então, quer dizer, a leitura, ela é um resultado da interação entre todas as informações que o leitor possui antecipadamente. E isso vem com as linguagens, tanto
é linguagem escrita, multissemiótica, multimodal, entre outras, certo? Então, quanto mais os estudantes tiverem a oportunidade de acessar diferentes tipos de gênero, digital, escrito, maior vai ser a possibilidade deles desenvolverem uma compreensão leitora, que para Solé, 1998, vai além dos conhecimentos prévios, então é muito mais que isso, pois dependem também de que o estudante reconheça os objetivos dessa prática, bem como a motivação geradora que dará a eles o interesse relacionado à leitura. Então, como eu falei para vocês, né, a leitura é interativa de extrema complexidade na produção de sentido. Não se realiza somente por meio de elementos linguísticos e na forma composicional do texto, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes. Então, segundo Solé ainda, né, sobre a interatividade, eles são capazes de atribuir significados ao que leem, quando ativam seus conhecimentos prévios, diante dos variados gêneros textuais. Então, são esquemas mentais elaborados a partir de hipóteses sobre o conteúdo do texto, ou seja, realizam previsões acerca das informações que poderão encontrar. Vale destacar que, ao iniciar a leitura de um texto, os estudantes vão confirmando ou vão rejeitando as hipóteses iniciais, e a partir disso vão elaborando outras, pois houve a contribuição de informações já introjetadas em seus conhecimentos de mundo, os quais são resultantes da interação social que vai permitindo a construção de novas realidades. Bom, língua portuguesa e as práticas de escrita e leitura. Então, aqui, gente, segundo a linguagem como prática social de maneira a considerar todos os eixos e componentes. Aqui o currículo paulista dialoga com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e com os parâmetros curriculares nacionais, sob a perspectiva enunciativo-discursiva, definindo a linguagem como uma forma de ação interindividual orientada por uma finalidade específica. Um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade nos distintos momentos da sua história. Vale destacar que, conforme o currículo paulista, tais noções teóricas iniciais devem impactar todo o trabalho proposto para a língua portuguesa, pois essa perspectiva considera a linguagem como prática social, certo? Considerando os eixos, então, leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística e semiótica. E essas práticas de linguagem, elas permitem observar que ocorrem a partir de um contexto entre os sujeitos sociais e historicamente situados em uma interação sempre responsiva. Que essa articulação de todos esses eixos promovem uma aprendizagem voltada à formação integral dos estudantes, de maneira que eles possam dominar, então, a leitura e a escrita. Também que esse uso da língua em diferentes contextos, em diferentes campos da atividade humana, pode promover a capacidade deles argumentarem e defenderem outros pontos de vista de maneira ética. E que os estudos relativos à análise linguística e semiótica possibilitam desenvolver a construção de sentido em uso consciente da língua e seus recursos. Além de que as práticas sociais de leitura, de oralidade, de produção textual, de análise linguística e semiótica, delineiam o caminho básico que as escolas precisam priorizar. Bom, iremos agora, então, para um segundo momento, que vamos conhecer algumas das atividades da sequência de atividade 1. Então, as ações pedagógicas que se faz antes de uma leitura, né? A leitura, ela é um processo complexo
E muitas vezes os estudantes, eles relutam em praticá-las por vários motivos, por não ter sentido, né, na vida cotidiana deles de ter prática, e entre outros motivos que eles não acham na leitura. Então, o professor, ele vai fazer essa observação numa ação pedagógica, para que, antes de tudo, traga o encantamento para os estudantes. E aí, trazendo as vantagens, os objetivos no ato de ler. São os momentos em que a sensibilização se faz presente quando a gente leva para a sala de aula, por exemplo, vídeos inspiradores, relatos de autores de livros. Muitas vezes a gente leva trechos de livros e coloca também uma série ou um filme produzido com base nesse livro, que chama muita atenção dos estudantes também, né? Textos que remetem os estudantes à reflexão crítica, principalmente quando a gente leva em relação à realidade deles, chama muita atenção de todos. Obras literárias que permitem que eles não só deleitem, mas não só o deleite, né, mas a compreensão da época, certo? Então, alguns itens aqui, a motivação da leitura. Ler para se informar de maneira precisa, ler para deleitar-se ou divertir-se, ler para compreender regras e instruções, ler para adquirir novos conhecimentos, ler para revisar textos previamente escritos, para estabelecer uma melhor comunicação na sociedade, para se construir como cidadão plenos de seus direitos e deveres. Lógico que entre outros motivos, objetivos, que a gente pode despertar o interesse, né, nesses estudantes. Ainda aqui, sugestões de etapas a serem realizadas antes da leitura. Ainda vamos aqui. Então, o que a gente pode fazer, né? A mediação das estratégias de leitura dos estudantes. Então, no momento da realização de roda de conversa, em que a gente coloca os assuntos pertinentes, direcionando eles com questionamentos específicos ali, para trazer, né, para essa conversa os conhecimentos prévios antes da leitura, para já inserir isso junto ao texto. A temática, né, que vai estar ali também depois da leitura, e aí que eles consigam ter os posicionamentos críticos, e aí vamos trazendo outras mediações junto à leitura desses estudantes. A contextualização do texto, que consiste na inserção dos elementos que evidenciam um fato, um acontecimento, ou um discurso, que pode ter ocorrido em períodos diferentes, para situar os estudantes no contexto em questão. Então, vamos conhecer a atividade, tá? Uma atividade aí da nossa sequência de atividade 1, do sexto ano, no caderno do Aprender Sempre, nós temos um texto jornalístico e um texto atual, que foi a morte do George Floyd nos Estados Unidos. É um trecho dessa reportagem. Então, em razão do tema central do primeiro bimestre ser o letramento, está bem relacionado a isso, o foco vai ser a prática de leitura. Então, vale destacar aqui que a concepção do letramento, ela está vinculada às práticas sociais da leitura, situando os estudantes como sujeitos ativos, construtores de estratégias de leitura vinculadas a conhecimentos previamente constituídos em suas experiências vivenciadas em seus cotidianos, por meio das possibilidades de acesso à leitura ou não. Então, a escola é um espaço em que os estudantes devem experienciar as mais variadas possibilidades de leitura. Então, seja no campo de um texto escrito, digitado, multissemiótico, multimodais, variedades de textos. Certo? Então, aqui nós temos a aula 3, que traz a temática aí de uma proposta antirracista no mundo todo, pedindo pelo fim do racismo. Certo? Essa reportagem foi muito famosa na época, e é legal antecipar
né, discutir esse assunto com as rodas de conversa, tentar relacionar, inclusive, com a realidade deles, muitos deles ou passaram por isso, ou conhecem alguém que estão nessa relação, isso traz o estudante para perto aí da reportagem, né, aproxima ele também da leitura e desperta o interesse nesse exercício em especial, certo? E aqui, para ser realizada essa atividade, então, essas práticas pedagógicas, elas são necessárias. Isso dá motivação para a criança, para o adolescente. Essa antecipação da informação é muito importante para eles, certo? E aí a gente faz esses questionamentos, essas inferências, que vai trazer esse despertar prévio para análise, certo, gente? Então, os objetivos e habilidades da aula. Então, nesse momento, devemos refletir sobre a relevância dos objetivos estabelecidos. Evidenciar que os estudantes alcancem, no momento das práticas em sala de aula, tomando por base as habilidades essenciais que foram selecionadas para essa sequência de atividade, em razão da necessidade da retomada desses conteúdos pelos estudantes no momento da recuperação e do aprofundamento, certo? Então, aí, de novo, as habilidades para vocês visualizarem, que já foi colocado anteriormente. Então, conhecendo a atividade. Aqui são disponibilizadas questões relativas ao texto que já abordamos anteriormente. Antes de serem respondidas, deverão passar por um processo de construção de sentidos do leitor, pois os estudantes muitas vezes não compreendem a real necessidade da prática leitora, nem percebem as estratégias que eles mesmos fazem para compreender o texto de forma global. Nesse sentido, quando eles passam a conhecer de que maneira ativam seus esquemas mentais e que automaticamente elaboram hipóteses sobre o conteúdo do texto, ou seja, fazem previsões acerca das informações que poderão encontrar, a leitura passa a fazer mais sentido para eles. Diante das questões dessa situação de aprendizagem, nessa aula 1, os estudantes precisam mobilizar conhecimentos relativos ao tema, que, em razão da postura racista de alguns policiais, levou à morte do George Floyd nos Estados Unidos. Então, é necessário a contextualização para que eles saibam quem foi essa vítima, para ter algum conhecimento sobre o país em que o fato ocorreu. E o mais importante, posicionar-se criticamente diante dessa realidade. Então, eles têm a opinião deles, a gente só tem que despertar isso, certo? E aí eles tomarem uma postura em relação a isso, essa situação também que acontece no nosso país, no Brasil. A gente pode fazer relacionamento de temas, sempre a aula vai ser induzida a isso, os alunos gostam de conversar, então eles vão também comentar algo que eles viram, ou que assistiram, ou que passaram. Então isso é muito interessante. Aqui a gente pode pensar em algumas respostas possíveis para essas questões, né? Então, a letra E, qual é o assunto da reportagem, de que forma que ele é abordado? O assunto da reportagem, então, é sobre a morte do George Floyd, ocorrida nos Estados Unidos, o que desencadeou as manifestações e protestos antirracistas no mundo inteiro, né? Então, foram muitos países. Letra B, segundo o texto, quais países aderiram às manifestações antirracistas? O Brasil, o Canadá, a Inglaterra e a Alemanha. E letra C, qual é a função da reportagem? A reportagem tem um teor crítico e tem como função conscientizar as pessoas sobre a questão do racismo ainda presente na nossa sociedade. Certo? Vamos para o terceiro momento, para outras sugestões das atividades também no ATPC, desdobramento aqui no ATPC da escola. Então, metodologia, a sugestão é a metodologia da sala de aula invertida. Na abordagem da sala de aula invertida, o conteúdo e as instruções recebidas são estudados online, antes de o estudante frequentar a aula, utilizando os ambientes virtuais de aprendizagem.
Trata-se de uma metodologia que exige a organização da sala de aula, bem como os temas a serem pesquisados pelos estudantes. Logo, deve ser adaptada à realidade das escolas e às necessidades de aprendizagens dos estudantes. A sala de aula, então, ela torna-se o lugar de trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas, como resolução de problemas, projetos de discussões em grupos, laboratórios. No entanto, o fato de as atividades que o estudante realiza online poderem ser registradas no ambiente virtual de aprendizagem cria oportunidade para o professor fazer um diagnóstico preciso do que o aprendiz foi capaz de realizar, as dificuldades encontradas, seus interesses, as estratégias de aprendizagem utilizadas. Com base nessas informações, então, o professor, juntamente com o aluno, pode sugerir as atividades e criar situações de aprendizagem totalmente personalizada, de acordo com a possibilidade de materiais a serem utilizados também. Bom, construindo etapas, então, com os estudantes. A primeira etapa, então, construindo, então, com os estudantes. Como que a gente faz essa construção? A organização das orientações por meio do roteiro é muito essencial, é fundamental, para direcionar os alunos, né, para as pesquisas, indicando fontes de pesquisas, tanto por meio digital quanto por livros, jornais, revistas, assim como tiver o acesso deles, a possibilidade. Abrir um debate para discutir a temática desenvolvida no gênero textual que será o objeto da pesquisa. Elaborar roteiros contendo os conteúdos a serem pesquisados pelos estudantes. Orientar os estudantes em como acessar as fontes impressas confiáveis, né? Então, os livros, os jornais, as revistas e etc., para eles poderem realizar as pesquisas. É legal a gente também indicar sites, mídias eletrônicas, né? Vídeos que tem inúmeros vídeos que atendam aos questionamentos e definir um cronograma para as apresentações, bem como serão as avaliações também, certo? A segunda etapa, então, aqui já é a gestão da sala de aula. Então, definir a formação dos grupos. Como que é essa formação? Eles vão se juntar de acordo com como eles querem, é o professor que vai fazer essa separação, vai ter uma miscelânea, uma heterogeneidade dos conhecimentos de cada um, ou não, vai ser separado de outra maneira. Então, esse combinado. Discutir com os estudantes os papéis de cada um, né? Então, um grupo, ele tem cada um seu papel para poder fazer essa realização de pesquisa, de anotações, como vai ser feito o produto final. Então, ajudá-los nesse trabalho em grupo. Como que é o papel de um grupo? Eles muitas vezes têm essa dificuldade. Um grupo, cada um tem o seu papel e essa divisão de tarefas. Então, é importante destacar isso a eles. Analisar as possibilidades do uso de tecnologia em sala de aula ou em laboratórios de informática. Muitas salas hoje em dia já têm acesso a televisões, que facilita muito também, laboratórios de informáticas que já vêm para a gente na sala de aula, né, os carrinhos de notebooks, isso facilita muito no dia a dia. Então, ver essa possibilidade também para auxiliar. Verificar a necessidade de material pedagógico ou de arte para possibilitar a construção de murais, por exemplo, né, para postarem na escola, ou mesmo um mural virtual, que é muito interessante, está sendo muito utilizado hoje em dia. Discutir com as turmas, com a turma, no caso, quais serão as formas das apresentações, então, desses resultados após tudo produzido. Terceira etapa, sempre aqui a gente lembrar do centro de mídias. Lá tem uma variedade de aulas que podem ser acessadas, a gente tem acesso, a princípio foi pelo celular, agora temos também acesso pelos computadores, as salas de aulas nas escolas têm já o acesso liberado, é uma fonte de pesquisa essencial muito boa, os estudantes eles podem ter acesso a eles próprios em casa, que eles podem estudar por isso, né,
Depois eles podem interagir nas salas, discutindo o que eles aprenderam ou não, tirar dúvida com o professor. Quarta etapa, então, a socialização das atividades. Então, essa etapa é uma das mais importantes aqui, pois é onde vai ser decidido o formato da apresentação, certo? Então, aqui vai ser exposto o relatório das pesquisas, como que vai ser a organização dos seminários para exposição dos gêneros textuais aqui, os debates regrados relativos aos temas polêmicos envolvendo, como que vai ser feito isso, então, tá? Essa exposição aqui das pesquisas. Então, desdobramento aqui para o ATPC, nós temos, então, 3 etapas. Vocês podem se reunir com os seus pares para analisar essa formação da maneira que as sugestões aqui apresentadas poderão ser instrumentos de orientação para o planejamento na ATPC. Então, assim, sugerimos, por exemplo, a primeira etapa, reunir-se com seus pares, discutir as sugestões, discutir com os demais professores os conceitos relativos ao letramento e à leitura. Segunda etapa, selecionar as aulas que atendam às habilidades necessárias para serem retomadas com os estudantes. Então, observar a trajetória proposta nessa formação para análise da aula selecionada na sequência de atividade 1, tendo por base o tema central, o letramento, com foco na leitura. E analisar a possibilidade do uso da metodologia de sala de aula invertida, sugerida aqui também, tá? Na terceira etapa, elaborar o planejamento na TPC, refletindo sobre as formas de avaliar as atividades dos estudantes, verificar a possibilidade de os trabalhos serem socializados, não só na sala de aula, mas também na escola. Hoje em dia, muitas escolas fazem uso de redes sociais, isso é muito bacana, porque tem uma difusão maior, é muito interessante também. Sistematização da formação, então. O que nós vimos aqui, então, pessoal? Então, vimos a apresentação da sequência de atividades do material Aprender Sempre, do 6º ano. Relacionamos o tema central do letramento com as atividades da sequência de atividade 1, tendo por foco a concepção da leitura. Sugerimos ações para que possam fortalecer o desdobramento da TPC, com foco na organização da gestão da sala de aula. E aqui eu deixo para vocês, então, um QR Code que vocês podem entrar no link aqui para deixar uma sugestão, um recado, contar o que vocês acharam dessa formação. Agradeço a vocês por essa formação, foi muito importante, então, ajude a compartilhar. Não coloquei as referências, gente, desculpa, eu vou voltar. Muito obrigada pela participação de vocês, agradeço por vocês estarem conosco no dia de hoje, e eu espero encontrar com vocês, então, outros dias nas próximas formações. Muito obrigada pela atenção de vocês, até mais.